também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Muito obrigado, professor Manuel. Nós vamos abrir agora para rodada de perguntas, comentários. Temos já inscritos o professor Estevam e aqui na plateia o Alan, o professor Luiz Fábio, a professora Linda. Vou passar para o Estevam e vou continuar as inscrições. Pelo menos para eu falar alguma coisa aqui, já que eu estou na mesa, né? Mas, Manel, só vou fazer uma pergunta. Eu tinha várias perguntas, mas acho que vou começar pelo desenlace. De certa forma, o que assusta muito a gente é isso. Por que que a sociedade brasileira nunca cobrou, nunca responsabilizou os militares pelo que fizeram? De certa forma, eles atravessaram esses 50 anos com o reconhecimento, tá? Com algum apoio das instituições brasileiras, né? Dos partidos, etc. Você está dizendo agora, não, que eles peçam desculpas. Aí você não mesmo disse que eles têm sempre um projeto nacional, foram estudiosos do Brasil, pensaram de alguma forma mais ampla, aqueles oficiais da ala sorbonista do Castelo Branco, né? Um projeto nacional. Não é uma contradição, ou não é por isso que a gente, de alguma forma, nunca cobrou dos militares essa responsabilidade, enquanto as outras ditaduras caíram facilmente e foram responsabilizados. Os nossos militares fizeram uma transição lenta, gradual, bem feita, digamos assim, do seu ponto de vista, e a sociedade, de certa forma, legitimou isso e não cobrou. Não será porque eles têm esse projeto nacional? Ah, eu acho que você podia refletir um pouco sobre isso, por favor. Obrigado. A gente acumula 3 perguntas para você responder? Então, o Alan está inscrito, depois o Luiz Fábio, aí a gente espera ele responder e continua. Boa noite, sou Alan Diniz, estudante do mestrado em comunicação aqui da UFC. Eu queria saber um pouco mais sobre, você falou das tendências mundiais, né? Me interessou saber particularmente, porque eu já estive lá no Chile, né, ultimamente, presenciando umas discussões sobre a ditadura por lá. E eu queria saber um pouco mais da articulação Brasil e Chile, as relações que teve na época da ditadura e as diferenças e na sua percepção, né, do movimento que teve lá no Chile também e no Brasil. O que houve de articulação nesse aspecto de tendência mundial que você falou. Obrigado. Bem, boa noite a todos e todas. Parabenizar o Estevam, o Jorge, pela organização do evento, ao professor Manuel Domingos, pela excelente fala. Foi um privilégio realmente escutá-lo. Professor, bem, eu vou insistir em algo que eu já coloquei um pouco no debate pela manhã, mas que na sua fala retoma muito bem. A sua fala retoma muito bem. Que, para mim, não é só o problema da responsabilização que não há, né? A própria Comissão da Verdade já nasce falida nesse sentido, não vai haver responsabilização, o máximo que a gente vai ter vamos recontar essa história, né? E como eu dizia hoje de manhã, a Comissão da Verdade fará muito se construir pelo menos uma perspectiva crítica em torno do que foi o período da ditadura militar. Porque o que é preocupante, é muito interessante o senhor aqui como estudioso das Forças Armadas, eu queria lhe provocar nesse sentido. O que é muito interessante é que há uma positividade em relação ao golpe. Há uma positividade em relação à ditadura militar no Brasil. A ponto de que hoje é um dia marcado por um sem número de celebrações, né? A gente teve o caso aí da Praça do Ferreira, que o pessoal trouxe hoje, que
está lá se tendo uma celebração em relação a isso, se está tendo nas próprias instituições militares várias celebrações, então há uma positividade, né? A ponto de que isso ser celebrado, a ponto disso ser relembrado, a ponto disso ser retomado como algo positivo, né? E reivindicado do ponto de vista de que uma intervenção militar no país seria algo que poderia vir a acontecer. Obviamente há hoje uma discussão muito forte, até tratado a marcha, né, de Deus com a família e da liberdade como uma chacota, mas se a gente pegar, como eu lembrava hoje pela manhã, os jornais, se dá um destaque enorme, né? A gente hoje de manhã, a Daniela falava muito bem, se tem uma ideia de que não temos que ouvir os dois lados, né? Que era uma guerra, foi uma luta entre iguais, quase como isso na reportagem do Povo, nós tivemos uma luta entre iguais, em que cada um defendia o seu ponto de vista. Então, esta positividade me parece preocupante, na medida em que as próprias Forças Armadas não retomem, ou não convivam ainda com essa representação, essa ideia de que podem vir a ser, digamos assim, em algum momento de crise no país, uma possibilidade, né? E aí o senhor retoma muito bem, porque naquele momento as Forças Armadas pareciam como justamente essa instituição diferenciada, e hoje, se não são do ponto de vista tecnológico, me parece ainda serem retomadas do ponto de vista político e moral como instituições que poderiam vir a moralizar ou a normalizar uma situação de crise no país. Queria saber, ouvir um pouco sobre isso. As perguntas. É porque tem outras pessoas inscritas, ele vai responder esse primeiro bloco. Tem outro bloco na sua frente e depois ele vai estar inscrito. Não, vamos respeitar as inscrições, por favor. Olha, são 3 perguntas, cada qual que mais complicada. E todas, de certa forma, próximas. A sociedade não cobra, porque muitos veem a coisa ainda com bons olhos. A tendência é o esquecimento. A tendência é o esquecimento. Fazem de tudo. Mas há coisas que não se esquecem. Memórias, vou falar aqui para estudantes de ciências sociais, memórias são construídas. Memórias são construídas. A própria história é construída. E essas construções a gente não faz como bem quer. Corporação nenhuma pode fazer como bem quer. Governo nenhum pode fazer isso. Intelectual nenhum pode fazer. Porque é feito ao sabor de um embate de ideias e de circunstâncias, obedece a conjunturas, obedece a processos, a coisas doloridas. Eu quero repetir aqui Ernest Renan, que é um autor francês do século XIX, que disse uma coisa repetida depois por todos os que estudaram a nacionalidade. Quem me despertou a atenção sobre esse autor foi o Hobsbawm, que usou bastante, né? Ele diz o seguinte: as nações são construídas através de esquecimentos. É preciso esquecer se quisermos termos a comunidade nacional. Há coisas, o tempo todo é feito um esforço de esquecimento, mas a coisa se manifesta. Por exemplo, dá para esquecer a escravidão? Ela se manifesta através do preconceito, da discriminação. Está aí, ainda hoje o Estado tem que aplicar políticas em torno disso. Dá para esquecer? Não dá para esquecer. No caso de uma instituição que agiu em nome da pátria, dá para a gente endossar a pátria, a mesma pátria? Quer dizer, uns apanhavam em nome da pátria, outros batiam em nome da pátria. Que pátria é essa aí? Que pátria é essa aí?
coloquem essa pátria em dúvida, né? Portanto, os esquecimentos, Estevão, eles têm limite. Acho que nós estamos numa luta. Positividade do golpe se prende também ao fato de que a sociedade brasileira é profundamente autoritária. Não perdeu traços coloniais fortíssimos. Não perdeu. Há traços coloniais que são permanentes, que estão aí. Essa desigualdade absurda. O Brasil está entre os 5 países com pior distribuição de renda do mundo. Esse gigante da economia mundial, esse emergente, esse todo... Prosa não passa de um exportador de matérias-primas, tal como no tempo colonial. Esse Sabidão, que já produz 12 mil doutores por ano, é a produção nossa de doutores, fruto das intervenções governamentais. Esse não tem autonomia tecnológica básica, nem para construir carro, muito menos para voar. Um brasileiro inventou o avião e o Brasil não sabe fabricar avião, quer dizer, sabe projetar e tudo, mas as peças, né, os motores, são todos importados e com tecnologia externa. O Brasil, enfim, guarda traços coloniais fortíssimos e entre eles o traço autoritário. Faço aqui uma provocação, já que nós estamos falando muito de militar, vamos falar da gente um pouquinho. E a universidade, hein? É colonial também? É fácil a gente dizer, acusar os militares de instituição com traços coloniais. É fácil, é bandeiroso demais. Eles colocam na entrada da ESEB, Escola de Comando Estadual do Exército, na Praia Vermelha, vocês sabem que tem uma estátua à esquerda que é de um bandeirante. A figura do bandeirante. Caça ao índio, né? Aquele demônio perseguidor de índio, exterminador de índio e de escravos. E do lado direito, o general Castelo Branco, que deu o golpe, respaldado pela esquadra norte-americana. O governo estadual mais potente, mais capaz, da potência que é São Paulo, chama-se situado no Palácio dos Bandeirantes. Bandeirantes. Olha, quem estudou a história do Brasil sabe que há poucas figuras possíveis de uma representação mais repugnante do que a do Bandeirante, né? Mas o Bandeirante está aí, exaltado como herói, velho. O acerto de contas episódico com as Forças Armadas não pode ser descolado de toda uma mentalidade que tem, que persiste, mentalidade colonial, e que, inclusive, a meu ver, está bastante presente na Universidade Brasileira. Nós aceitamos o julgamento de mérito científico no Brasil, mérito acadêmico, conforme padrões externos. O trabalho é bom ou é ruim, não é se o trabalho é interessante ou não para a sociedade nacional brasileira, né? Se o trabalho está enquadrado lá, em critérios lá estabelecidos, aí, por, sei lá como. A sensação que eu tenho quando eu ando em cada universidade, eu ando em muitas universidades, é de que eu estou entrando em locais, às vezes, feudais, onde os feudos agora ficam situados ou colados em temáticas e especialidades. Essa é a sensação que eu tenho. A perda de busca de uma visão mais ampla, mais abrangente, os grupos, os agrupamentos, aquelas coisas todas, aquelas lutas, né? Quanta luta eu participei aqui, quanta pega bacana que nós tivemos nesse departamento, né? É a sensação que é uma constituição muito
cara, e a última coisa que às vezes a universidade se lembra é que ela é custeada pelo povão, pela sociedade brasileira. A maior parte acha que, enfim, essa é a percepção que eu tenho, uma apropriação, tal como ocorria no espírito colonial. Chegava o colono aqui e dizia, tem terras abertas, eu vou e vou tomando, eu vou me apossando, vou dominando, e cercando, e matando, e fuzilando, e fazendo diabo. A articulação Brasil-Chile, rapaz, você achava... É difícil imaginar que em 1973, aqueles generais chilenos, todo poderosos, porque tinham a lei do cobre lá, percentual da maior exportação metal financiando as Forças Armadas de elite, de uma elite, é uma elite muito mais elitizada, talvez a Força Armada mais elitizada da América do Sul. É muito difícil, muito remota a possibilidade deles fazerem, o Pinochet fazer o que fez, se não tivesse sido amparado por seus vizinhos e próximos, Argentina e Brasil. Não iria longe. Apesar de toda a potência do exército e da marinha chilena, a meu ver, não iria longe. Tiveram articulados, Alain. A minha sensação é essa. Tiveram articulados e obedecendo ao mesmo dirigente ideológico, né, que era o Pentágono. Professora Linda Gondim, por favor. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o Manuel. Achei muito inspiradora essa exposição. Tem uma visão muito assim, diferente, original, abordagem. E é essa, a gente tem que olhar essa instituição militar, em vez de focar os apoiadores, os ditadores, porque eu acho que também, a tortura foi institucionalizada, a ditadura é institucionalizada. Agora, por outro lado, aí eu acho que esse vale tanto quando se diz a sociedade foi a favor, a sociedade foi contra, como a professora colocou, a sociedade é diferenciada, né? Então, assim, vamos pensar que tem uma classe média, por uma parte, extremamente conservadora, né? Tem uma população pobre, muito oprimida, e tem dois fenômenos novos. Você falou de uma coisa muito interessante, que é a perspectiva temporal. Tem dois problemas que eu acho que a esquerda não encarou. E que está, assim, muitas vezes em descontentamento vago, que é violência, né? A violência do dia a dia e corrupção. Então, há uma parte, eu acho que há um sentimento assim, de revolta, porque essas questões não têm sido encaradas de uma maneira, vamos dizer assim, democráticas. Né? Quando se apresenta solução para isso, é de uma forma autoritária. Agora, por outro lado, também, ali já numa perspectiva mais histórica ainda, você falou a instituição militar, a corporação. Agora, olhando-se ao longo da ditadura militar, houve crises, eu não sou especialista, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Houve crises que expressaram dissidências internas fortes. Uma foi a do Rocha Silva, né, que deu origem a radicalização da ditadura como assim, né? Depois, no governo Geisel, quando ele demitiu o general Silvio Frota, havia a tal da chamada linha dura e a linha do Golbery, que tinham um projeto. Talvez os outros tivessem também. Mas eu lhe pergunto, era um projeto único? Eram estratégias únicas ou diferenciadas? Então é isso.
Ainda tem 3 inscrições, a minha, do professor Irapuã, que encerraria esse segundo bloco, e abriria o outro com a pergunta do rapaz que esteve aqui na frente. Isabela também vai se inscrever, então nós vamos manter esse bloco e o próximo. Aí, durante a fala do Irapuã, eu encerro as inscrições. Eu gostaria de colocar uma pergunta breve, que vai um pouco na linha de provocação já apresentada pelo Estevão e pelo Luiz Fábio, no sentido de perguntar, professor Manuel Domingos, qual seria o caminho ou os caminhos para sensibilizar os militares a fazerem um pedido de desculpas, porque a gente tem vários fatos acumulados já nos últimos anos que não parecem revelar que eles têm esse desejo, essa vontade, essa abertura para isso. Já tivemos as indenizações de ex-presos políticos. Acho que há 4 anos atrás nós recebemos os restos mortais de Bergson Gurjão, que foi enterrado, e foi um evento de grande visibilidade e que reacende a revolta, reacende a dor. E, como disse bem o Luiz Fábio, eles continuam comemorando, marcam reuniões, celebram. Eu queria ver esse cenário de possibilidade desse pedido de desculpas. E chamo Irapuã, que está inscrito nesse segundo bloco. Bom, pessoal, boa noite. Professor, o senhor tocou no ponto da anistia, e eu queria insistir um pouco nisso, porque a minha preocupação, como alguém que nasce, né, num período já de fim da ditadura militar, e vejo meus alunos que parte significativa deles também nasceu pós o fim da ditadura militar, né, pós 85, a memória desses alunos é muito restrita, falha e equivocada sobre o golpe, né? Então, eu estava discutindo até um pouco disso antes de vir para cá com os alunos da minha sala de aula, de como talvez a gente precise pensar com uma relação de como essa lei de anistia que foi feita aqui no Brasil, e concordo totalmente com como você colocou, como ela foi feita, ela terminou gerando uma amnésia, né, ou uma ausência significativa de rememoração do golpe. Assim, o pensar que qual é o contato que o jovem mesmo, o jovem de 16 anos, de 18 anos de idade, tem com a memória da ditadura militar, né? É a escola quem vai discutir isso com ele. Não creio que a escola esteja fazendo isso. A universidade, ele vai ter uma disciplina de História do Brasil, talvez em 2 aulas se fala da ditadura militar, né? É a televisão, com os programas que a Globo faz de vez em quando sobre a ditadura, ou os filmes que vão para o cinema, né? Então, me preocupa bastante, como professor, quando eu sempre que posso procuro trazer a temática da ditadura militar para a sala de aula, porque é um tema que me interessa, né? E eu acho que a memoração desse momento é importante para significá-lo para as pessoas, né? Eu estive no enterro do Bergson aqui há uns 4 anos atrás, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu presenciei, né, por toda a simbologia que aquilo tinha, da mãe dele estar ali, né, encerrando esse ciclo finalmente depois de 40 anos. Mas então essa memoração é o que traz a significância para coisas, né? Se as gerações mais novas não estão rememorando o golpe, ou estão rememorando pouco, né, isso não fortalece esse pensamento conservador que pensa que a ditadura foi melhor, né? E assim, eu me preocupo muito porque como professor eu vejo os alunos, uma parte significativa pelo menos dos alunos, não saberem nada sobre a ditadura militar. Nada, sabe? E isso é muito preocupante porque faz muito pouco tempo, né, em termos históricos. Obrigado. Meu caro Irapuã, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Eu acho que é uma luta que nós travamos no ambiente acadêmico brasileiro, esse de enlarguecer a discussão política. O
fato é o seguinte, a universidade está despolitizada mesmo, as ciências sociais despolitizadas, especializadas demais, sabe? Tem que reagir a isso. Eu fico muito feliz que o departamento esteja promovendo essa coisa, e mais feliz ainda pelo convite a mim, a ocasião de estar aqui de volta nesse pavilhão, rever os colegas. Estive aqui durante tanto tempo, mas não tem como, Irapuã, a gente ir contra essa tendência sem forçar a barra, sem puxar a bandeira, sem o aprofundamento da discussão histórica, né? Experiência nacional brasileira. A presença militar foi muito forte. Manteve a escravidão, proclamou a república, dizimou Canudos, maior guerra interna já vivida, tragédia, né? Por aí foi, né? Acabou com a República Velha, implantou o Estado Novo, fez de um tudo, como se diz aqui no Ceará. Fez de um tudo. E aí ninguém sabe o que foi, ninguém atenta para o fenômeno. É estranho, é uma despolitização estranha essa. A Linda mencionou um problema, mencionou dois problemas, né? Segurança e corrupção. Nós não encaramos ainda. Ô Linda, no que diz respeito à segurança, eu não consigo captar como é que você pode discutir violência, segurança pública, à revelia do problema das corporações militares. Eu não concebo, não passa por minha cabeça. Pelo seguinte, quem abre, por exemplo, esse livro que eu trouxe aí da Associação Brasileira, é o Pensamento Brasileiro em Defesa. É o livro do nosso encontro. De cabo a rabo desse livro, é um livro sobre política de defesa, ou seja, lida com Forças Armadas. De cabo a rabo, a questão da segurança pública está presente, profundamente vinculada. Costumo dizer, a polícia militar por conta da ditadura militar. Não tem nada a ver. A coisa é muito mais para trás. Isso não é herança da ditadura militar. A polícia é militar porque ela foi concebida assim pelos governos estaduais, antigas províncias e depois governos estaduais. As polícias foram feitas para guerrear entre si ou com o exército imperial ou federal. Foi feita para manutenção, veja o traço colonial, para a manutenção do poder local, da autonomia do poder local. E os militares se interessaram muito por esse aspecto, do aspecto militar da polícia, porque isso estendia as suas prerrogativas, seu enraizamento. O que eles fizeram foi simplesmente, quando puderam, colocaram isso sob seu comando, ou sob seu direcionamento. Eu acho a coisa mais absurda do mundo um general, um coronel, enfim, um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, assumir funções de secretário de Segurança Pública. Tem nada a ver. Militar é feito para extirpar, para eliminar, para liquidar, para botar fora, para matar. As armas dos militares são para isso. Eliminar. As armas da polícia devem ser outras. E as atitudes, e o treinamento, a mentalidade, tudo deve ser radicalmente diferente. Tem nada a ver. A reforma da segurança passa, entre outras coisas, pelo fato de... Aqui eu estou levantando questionamento que eu fiz recentemente nas escolas militares.
que é o seguinte: se o Exército, a Marinha Aeronáutica, assumem funções de polícia, jamais teremos polícia. Se o Exército, a Marinha, aliás, o Exército, no caso, vai construir cisterna e agora está construindo poço profundo, vai distribuir água para os agricultores famintos, jamais os estados vão montar esquema. Você tem lá o Exército para isso. É um absurdo que o Brasil tenha projetado grandes eventos esportivos, lavando as mãos para a estrutura de segurança. O resultado, vou ficar aqui até um pouquinho, o resultado é trágico. Hein? Em dezembro do ano passado, dia 21 de dezembro, o Celso Amorim, ministro da Defesa, publicou um documento, Garantia da Lei e da Ordem. Era uma espécie de manual para a aplicação disso. Olha, foi um escândalo. Eles aplicaram o que tinha nos manuais de guerra contra a Sociedade Nacional Brasileira. Chamaram de forças oponentes os movimentos de esquerda. Eu analisei esse negócio a fundo e já íamos publicar uma nota quando eu fui advertido pelo Ministério que aquilo estava em mudança. De fato, se eu soltasse a nota, a associação soltasse a nota, isso aí ia desgastar o ministro, porque é um absurdo a concepção completamente militar da segurança. Uma condição seguinte: o inimigo é a Sociedade Nacional Brasileira. O inimigo é o brasileiro, e particularmente o brasileiro pobre, negro, favelado. Tinha nominalmente o seguinte: a lista de forças oponentes. Eles puseram lá organizações criminosas, movimento de sem terra, quilombolas. General, por amor de Deus, general, quilombola é patrimônio histórico, general. Formalmente o quilombola é patrimônio histórico, está na lei. O que é isso? Como é que pode um negócio desse? Chegou a ser publicado. Foi publicado no Diário Oficial. Foi publicado no Diário Oficial do dia 21 de dezembro, ou dia 21 ou 23, sei lá, de dezembro. E foi retirado, refeito do dia. Aí o Amorim pegou e caiu em si, sentou-se e foi refazer tudo. Mas acontece o seguinte: o que é que fica valendo mesmo? É o que está publicado ou é o que está na cabeça dos oficiais? Enfim, resumindo, acho que as Forças Armadas Brasileiras persistem como forças de garantia de lei e de ordem. Essencialmente isso. Não como forças de defesa contra a agressão externa. Divergências castrenses. Divergências no seio das Forças Armadas. Linda. Elas sempre existiram, existem e existirão. Quando se trata de disputas de poder, simplesmente elas se tornam mais explosivas. As clivagens são forçosas nas Forças Armadas, como também na universidade. Nós temos uma clivagem aqui facilmente detectável, né? Eu vejo quantos professores novos, né? É um prazer, inclusive, encontrar ex-alunos meus na condição de professor aqui. Mas aí tem uma diferença de postura, de mentalidade, de cultura, etc. As clivagens. E elas se tornam explosivas quando se trata de luta pelo poder. Não traduzem necessariamente pontos de vista diferenciados nos fundamentos. Há uma unidade, linda. Agora, a artilharia pensa uma coisa, a cavalaria outra, cada qual tem seu modo próprio. Além do mais, as três corporações, é uma coisa que, por exemplo, a gente
nem sabe às vezes. As 3 corporações não dialogam, não conversam entre si. Marinha, Exército e Aeronáutica. E nem se abrem para uma conversa mais franca com a sociedade. Foi feito um livro branco de defesa. Alguém já ouviu falar isso? O livro branco de defesa? Não, ninguém ouviu falar. Pela primeira vez o Brasil dispõe de uma publicação na qual mostra formalmente o que pensa em matéria de Forças Armadas. O que quer, o que pensa, o que tem e onde quer chegar. Isso é um livro branco. Esse livro branco foi publicado ano passado com muito foguete interno, apresentado pelo Amorim como resultado de uma grande discussão. A maior parte dos oficiais sequer participou disso. Reduzidíssimo número de intelectuais e de acadêmicos chegaram a saber disso. E, no entanto, é um documento fundamental para os destinos do país. Porque, vou insistir na coisa, toda a nossa política de ciência e tecnologia está vinculada a isso, dos grandes projetos. Me refiro aqui, em particular, ao da informática, autonomia na informática, e do espaço, projeto espacial. A nossa capacidade de termos foguetes, lançadores de satélites e satélites. Então, pontos fundamentais da ciência e da tecnologia que estão lá explicitados. A maior parte da comunidade acadêmica, de quem interessa mesmo a coisa da sociedade, não está nem sabendo. Nem. Meus caros, como sensibilizar o militar, já pulando aqui, concluindo, para pedir desculpas, eu também não sei. Eu sei que eu não perco a ocasião de denunciar a tortura em nenhuma das circunstâncias. É um ponto de honra para mim. É um ponto de honra. Eu fui o primeiro preso político torturado do Brasil a falar na Escola Superior de Guerra. A época, minhas palavras lá quando eu cheguei, foi ao almirante, que era o comandante. Eu disse: almirante, eu me sinto muito honrado, mas eu quero esclarecer que eu não vim nem para agredir, nem para agradar. Eu vou me manifestar aqui. Mas é isso que nós queremos. Então aguente. Então aguente. Mas eu quero dizer para vocês que não é usual no diálogo com os militares essa abertura, né? Não é usual. Eu lembro que a primeira vez que eu falei disso publicamente foi num congresso em Brasília. Rapaz, o presidente da ABED depois, o Eurico Figueiredo, me chamou, você é doido, você me deixa nessa situação constrangedora, você vai falar de tortura na frente dos militares, vai falar em ditadura. Rapaz, então não me chamasse para falar. Ele me chamou para fazer a conferência de encerramento do Congresso. E queria que eu negasse o que eu estava pensando, pô. Aliás, os militares até respeitam, sabe? Eles respeitam com... Tem isso também. O militar respeita mais quem fala francamente do que quem fica... Existe uma expressão chamada vivandeira de quartel. Alguém conhece? Não? A Linda conhece. Sabe o que eram vivandeiras? As mulheres que acompanhavam a tropa na Guerra do Paraguai. A tropa se deslocava a pé ou montada e eram coisas muito longas, então as famílias vinham, ou prostitutas, vinham na cauda acompanhando a tropa, as vivandeiras de quartel. As mulheres que vivem em torno do quartel.
E essa expressão foi transposta para os políticos brasileiros que ficam bajulando os milicos. Nós temos também uma boa parcela da nossa comunidade de cientistas sociais e de cientistas de uma forma geral, da comunidade acadêmica brasileira, muito reverenciosa, tá? Muito acostumada a... É preciso estabelecer o diálogo com os militares em termos diferentes, né? E se impondo, né? Garantindo o respeito através da... Esse é um processo, mas não é um processo único, é uma atitude que eu falo aqui como acadêmico. Eu acho que o caminho para sensibilizar precisa ser também pedir de desculpa, viu? Acho que é a decisão política da Dilma. É impressionante como o Amorim deu o maior show de bola no Ministério, né, dos Negócios Estrangeiros, e quando chega no Ministério da Defesa não passa de um refém das corporações. Não consegue sequer alterar de fato o programa disciplinar, o programa de formação dos oficiais. As reformas que estão sendo feitas nos programas de ensino das Forças Armadas, das academias militares, são reformas que não atendem de forma alguma às necessidades do país e da democracia. Sei que você já está cansado, professor Manuel, mas tem mais um bloco de inscrições. Tem o rapaz que pediu a fala ali atrás. Você pode vir, por favor, agora. Seguida a professora Isabela e, para terminar, a professora Mariana Barreto. Está enganchado ali na passagem. Assim como o professor também falou, o professor que colocou, que é importante nós falarmos sobre política. A política, nós vivemos a política todos os dias. E eu gostaria de falar um pouco, eu saí recentemente de um seminário sobre democracia e também a Constituição. E nesse seminário tinha muitos juízes federais, etc. e tal. E eles falavam muito da questão que nós temos que comemorar a democracia e nós temos que festejar tudo que nós estamos recebendo. E eu questionei as benesses, porque são poucas. E os juízes, eles infelizmente, eles têm esse pensamento que nós temos simplesmente que baixar a cabeça e achar maravilhoso do jeito que está. Recentemente, está passando agora na televisão, a questão da lei do Marco Civil, que é uma lei que dizem que é para constitucionalizar os direitos eletrônicos. Isso é o que é colocado para a população. Mas o que realmente está acontecendo é uma vigilância para todos aqueles que usam a internet. Então você será monitorado e terá uma pessoa poderá do governo ter acesso às suas informações. Isso aí será que vai ser benéfico à liberdade, à democracia? Eu tento incutir nos meus alunos essa questão da crítica política, que não é feita hoje, no século XXI. Que a política é feita de modo de ideologia, de forma a escamotear a realidade. E isso, felizmente, algumas redes sociais estão colocando isso para os jovens, e isso é benéfico a certo ponto, mas o Estado vai controlar as pessoas que tiverem uma consciência política
e negarem essa forma de ditadura que está sendo feito na internet. Como bem o professor falou, tudo que nós vivenciamos hoje no século XXI, nós temos que pensar de forma que o nosso pensamento ele é todo perpassado pela questão dos militares. Pra você ter uma ideia, a Rede Globo, que infelizmente... Então eu vou... Gente, meu tempo é pouco, mas eu gostaria de fazer a pergunta a respeito justamente dessa lei, da lei do Marco Civil, se o professor acha que isso vai ser uma volta à ditadura, uma forma de AI-5 eletrônico, de forma que nossos direitos a cada dia estão mais mitigados e nós voltaremos a uma espécie de ditadura. Obrigado. Boa noite a todos, especialmente ao meu querido amigo Manuel, é muito bom tê-lo aqui. A sua palestra foi assim muito provocadora, eu sei que nós já estamos adiantados, mas eu não resisti, pedi um papel ali para anotar algumas questões, Manuel. Eu queria retomar um pouco a natureza do projeto do golpe, né? Junto com ele, então, o projeto nacional, porque gostaria de lhe ouvir mais no seguinte sentido. Se você diz que o golpe foi de fato um golpe militar, não é? Mas ao mesmo tempo o golpe na verdade tinha sido apenas um adiamento de algo que já estava proposto já desde o período anterior, não é, de Vargas. Então, que relação havia nessa Constituição do ponto de vista da autonomia do Exército, das Forças Armadas brasileiras, não é, em relação aos Estados Unidos, na sua política externa? E, ao mesmo tempo, eu também estava me recordando que esses últimos dias eu ouvi algumas entrevistas passou na TV Cultura e eu não me lembro mais quem, mas era algum secretário de governo do Rio de Janeiro, falava que teria havido uma espécie de golpe dentro do golpe. Quer dizer, os civis foram traídos pelos militares. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, de fato, sobre a natureza do golpe. Uma outra questão é a respeito mesmo da instituição, como a Linda fala, não é? É muito importante a gente pensar do ponto de vista da instituição. E eu fiquei muito... na verdade, assustada quando eu comecei a ver a participação do Exército na ocupação das favelas no Rio de Janeiro, porque, assim, assustada em dois sentidos. Primeiro, porque, de fato, parece que realmente estamos, assim, no fim do mundo, não é? Não há outra possibilidade de controle a não ser pelo Exército, mas também pelo fato de ver para que o Exército está sendo convocado na sociedade brasileira contemporânea. Porque, se, como você rememora aí, essa instituição tão forte e de fato constitutiva dos grandes momentos da história da nação, mesmo antes, né, de ser Brasil, então você rememora aí esses vários momentos importantes da nossa trajetória. Então, o que está acontecendo com essa instituição? Será que ela de fato está tomando um outro caráter ou perdendo o seu lugar dentro mesmo do projeto nacional? Quer dizer, e em certa medida uma certa docilidade, não é, de aceitação desse tipo de atuação. Então isso me incomoda também, sabe? A última questão do ponto de vista talvez intimista ou talvez metodológica, quer dizer, como um estudante que foi torturado, não é, pela ditadura militar, se transformou num pesquisador justamente sobre as Forças Armadas no Brasil. Essa é uma coisa assim louvável, não é? Acho que deve ter sido, não sei, imagino que deve ter sido difícil e tenho curiosidade de saber do ponto de vista de suas atitudes e estratégias para conseguir distinguir essas duas posições. Desculpe tanta coisa, mas de fato é muito instigante as suas falas. Obrigada. Boa noite. Intervenção da Mariana.
Bom, boa noite, professor. Eu vou ser bem breve, imagino que o senhor esteja cansado, a gente também. Eu vou falar em cima de 2 pontos que vou um pouco na contramão dos colegas, assim. O senhor me desculpe a franqueza e a objetividade, mas 2 pontos que me incomodaram, assim. O primeiro, os 2 estão relacionados, mas assim, quando o senhor disse que é preciso um estudo sobre as Forças Armadas ou dedicar-se a estudar esses agentes na compreensão ou nessa tentativa de entendimento da ditadura militar brasileira, eu concordo que é importante um estudo sobre as Forças Armadas, mas não sei se nesse momento ou para essa finalidade, né? E aí eu digo isso relacionando com o segundo ponto, que quando o senhor fala que, no começo da sua fala, você disse que não ia usar esse recurso de que os militares modernizaram o Brasil, né? Ou que foram responsáveis pela modernização do Brasil, mas isso me parece que não é um recurso, né? É uma realidade, é um fato, é um paradoxo da modernização brasileira, né, que tem as suas peculiaridades, que é uma modernização que aconteceu de forma paradoxal, é uma modernização que conformou, que abrigou dentro de si uma tradição e que eu vejo muito mais como muito mais do que um simples recurso e do qual você possa abrir mão numa discussão como essa, né? É um fato que é importante, que ajudaria de certa forma ou incrementaria a compreensão dessas Forças Armadas, não só a partir dos seus agentes, mas a partir da dominação, a partir da forma como o poder se constituiu, e explicaria também um pouco do que nós temos na nossa modernidade de conservador, de atrasado, de contraditório e etc. Isso pode ser visto, por exemplo, numa área como, e eu estou falando de alguma coisa que está mais próxima de mim, que seria a área da cultura, por exemplo. É nesse momento que se consolida no Brasil uma indústria cultural, que se desenvolve o cinema, se desenvolve o rádio já está desenvolvido, mas se consolida a televisão, os meios de comunicação. Como é que se pode, dentro dessa discussão, ignorar isso, né? E aí remeteria a sua ideia, que já foi, de certa forma, pedido algum esclarecimento, ou para o senhor falar um pouco mais, que seria o fato do golpe não ter sido, ou não se constituir num golpe civil e militar. Se tomarmos essa tese da modernização, como é que podemos dizer que foi um golpe militar apenas, né? Com essa intervenção intervenção e trabalho das multinacionais em várias áreas, na cultura, na economia e etc. Obrigada. Olhe, os dois últimos questionamentos levantaram uma série de pontos. Eu vou... Vamos mesmo, sabe? Porque a relação do golpe com a política externa... Olha, a relação do golpe com a política externa, eu resumi tudo cravando a natureza de episódio da Guerra Fria. Eram os projetos dos perspectivos em confronto e as Forças Armadas tomaram partido. Caberia no máximo relembrar o seguinte: antes de 64, Jânio e Jango, em diversas ocasiões, contrariaram as orientações dos Estados Unidos. O Jânio chegou, inclusive, a receber o Che Guevara, né? No caso do Jango, ele estava disposto a abrir novas perspectivas de relacionamento para o Brasil, na condição de vice-presidente. Estava, inclusive, na ocasião da renúncia do Jânio, o Jango estava na China. E havia aqui no Nordeste iniciado a luta pela reforma agrária com Francisco Julião. O que estava em pauta na ocasião eram reformas. Que reforma? Era chamada reforma de base.
A primeira e a mais explosiva delas era a reforma agrária, a divisão das terras. 1% dos proprietários detinha mais de 50% das terras na época. Era gritante a necessidade da reforma agrária, era aquele traço colonial. Os militares chegaram e fizeram o Estatuto da Terra logo em seguida, 65, 64, 65, chamaram um grande especialista, né? Fizeram um estatuto e não aplicaram. Passaram batido, né? Ao contrário, anos depois, já nos anos 70, 80, absorveriam as diretrizes do Banco Mundial no que diz respeito à redistribuição fundiária. Era o reconhecimento de posse de terra. Aqui no nosso programa, que começou como programa de Sociologia do Desenvolvimento, né, Sula? Sociologia do Desenvolvimento, tinha muita gente que estudava isso, a reforma agrária. Eu era um deles. Nessa época eu estava chegando ainda. Me interessava muito por essa coisa, porque a nossa realidade demandava isso. Os militares tinham condições de fazer isso e não fizeram, respeitaram o latifúndio. A relação do golpe com a política externa é isso. Se por acaso os militares não reprimissem as ligas camponesas, os Estados Unidos iriam intervir. Os Estados Unidos não admitiriam a repetição do que havia ocorrido lá em Cuba. Era questão de política externa. Os Estados Unidos não admitiam isso. E já está claro que cada vez aparece mais documentação comprovando isso, Isabel. Civis traídos. Olha, foram sim. A Revolução traiu militares e traiu civis e traiu os próprios militares. Quem conta bem esse negócio em detalhe, Isabel, é o Gaspari, Hélio Gaspari. E o Hélio Silva, aqueles livros do Hélio Silva tem muita documentação interessante, Carlos Castelo Branco, de como se davam as disputas dentro do regime militar, por cargo, por posições, por orientações. A sua preocupação do militar exercer função de polícia, eu já abordei quando eu falei garantia da lei e da ordem, GLO, da sigla, garantia da lei, uma prescrição constitucional. Os militares fizeram questão de colocar isso na Constituição de 88. Eles estão respaldados, eles são responsáveis pela garantia da lei e da ordem. E a tradição é exatamente essa. O Brasil combateu forças estrangeiras em duas ocasiões. Guerra do Paraguai, se é que a gente pode dizer que isso é uma guerra, né? E na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi como força auxiliado de um dos exércitos norte-americanos. Completamente equipado e, enfim, bem incrustado num esquema. O mesmo homem que fazia a relação do exército norte-americano com o exército brasileiro na Itália, Vernon Walter, seria depois enviado para articular um golpe aqui no Brasil. Eu tenho memória sobre isso. Existe muita documentação. Era ele o maior amigo do Castelo Branco, o grande amigo do Castelo Branco, Vernon Walter. É isso, é preocupante, mas o exército não está fazendo coisa diferente do que fez na sua vida. O relato das intervenções como do papel de polícia, isso é irritante para os militares quando a gente acentua isso, mas não podemos fugir da verdade, é isso. A tradição do exército brasileiro é de combate interno, não é de combate externo.
Mariana, eu não me lembro de ter dito que não era importante estudar as Forças Armadas, não. Ao contrário, eu me disse que era fundamental o estudo das Forças Armadas para conhecer os processos sociais, os processos políticos. Eu enfatizei muito isso. Agora, eu disse que não ia usar o recurso da modernização. Não, a minha tese central, desde o meu doutoramento, em 79, tem sido essa, a de que formou-se uma máquina militar em dissonância com a realidade socioeconômica. Um exército moderno atuando com equipamentos, com regras, com formas de conduta, num país que não tinha as condições para mantê-lo. Mas recentemente, estudando a África, a questão que me vinha era o seguinte: meu Deus do céu, como é que fazem a África é cheia de ditadura militar e intervenção militar toda hora, revolução, etc. Como é que fazem esses oficiais africanos, essas corporações africanas, para se manter? Porque eles não têm indústria. Eles não têm indústria. O exército só se mantém com indústria. E pasmem, foi a partir do caso africano, que já mais recentemente, há poucos anos atrás, eu comecei a atentar a isso, particularmente quando eu fui na África. Que coisa engraçada! A coisa mais moderna que pode existir é um exército. Um barco de guerra é uma coisa, minha gente. Não sei se alguém aqui já entrou em um barco de guerra. Mas é uma sofisticação. O número de especialidades necessárias para a conduta daquilo, para a fabricação daquilo, é um negócio fantástico. É um aparelho sofisticado. E como é que essas coisas vão cair nas mãos de sociedades que não tem nem indústria de água mineral? Estou falando de metalurgia ou indústria química, coisa sofisticada. Não tem nem indústria. A Guiné não tem nem indústria de água mineral. Lá eu só bebi água de vinda importada de Portugal. Não é estranho? E de repente tem aqui esses militares usando equipamentos sofisticadíssimos. Olha, existe todo um complexo internacional que movimenta fios, mundo afora, fios poderosos. É o que no passado se chamava complexo industrial militar. Lucram horrores. Os grandes financiadores de universidades importantes, instituições importantes como a MIT, esse complexo industrial militar tem na África e na América Latina seus principais clientes, seus grandes clientes. Essas indústrias maravilhosas e fabulosas. A elas não interessa a paz. A paz significa pouco teste dos seus experimentos e poucas vendas. O terceiramento faz parte, né? Eu falei que não usaria recurso da modernização. Olha, eu disse que não ia explorar na minha fala aqui a tal modernidade implantada pelos militares, porque preferi tocar em assuntos menos batidos. Eu falei que não ia nem falar biografia, nem ficar preso à repressão. Ia tentar colocar novos temas, Mariana.
para ampliar mais a coisa. Não é que eu não dê importância a isso, não. A minha especialidade, inclusive, é o estudo de como se forma esse aparelho militar moderno. Ele é de uma sofisticação enorme e ele influencia todo o conjunto da sociedade. Ele está presente na política internacional e é profundamente associado às tendências da ciência e da tecnologia. Me refiro finalmente ao colega que levantou a questão da informática. A informática, assim como a medicina nuclear e tantas outras coisas mais, nasceram de necessidades militares. O marco da internet que está sendo discutido agora, não acompanhei a tramitação disso, mas o que eu acompanhei, o que eu busquei me informar, foi acerca da possibilidade de o Brasil se defender da guerra cibernética. E nessa matéria nós estamos indefesos. Eu falei inicialmente que a ditadura militar, ela cuidou de muita coisa e deixou o Brasil indefeso. Lembram o que eu falei? Pois eu reafirmo, inclusive nesse aspecto. O Brasil não tem autonomia para lançar seu próprio satélite e nem tem capacitação para enfrentar sabotagens externas ou espionagens externas. Não tem capacitação. Marco ou qualquer legislação, qualquer protesto da presidente não vai resolver o problema. Nós persistiremos sujeitos à espionagem até que tenhamos uma indústria capacitada para isso, capacitação tecnológica para isso. O responsável pela guerra cibernética das três forças é o Exército. A Marinha se dedica ao nuclear, ao submarino, é o projeto de ponta, e a Aeronáutica se dedica à guerra sideral, à guerra espacial. Lançador de satélite, o veículo. O veículo lançador de satélite está entregue à Aeronáutica. No acidente de São... Alcântara. A base de Alcântara. Pois é, a base de Alcântara foi aconteceu quando eu estava na direção do CNPq. Mal o governo assume e de repente aquela troço lá explode. E agora, meu Deus do céu, que diabo é isso? Foi, Roberto Amaral era ministro, foi um momento de muita agonia, de sofrimento também, porque os pesquisadores morrendo lá, né? Mas, de fato, é um problema, é um desafio enorme o Brasil lançar satélite. Sabe por quê? Porque essa capacidade tecnológica é a mesma capacidade que se usa para lançar foguetes, ou lançar bomba. O foguete que leva o satélite é um míssil de longo alcance. Ele pode levar uma bomba de longo alcance. Então há toda uma sabotagem para que o Brasil, né, não disponha dessas coisas. Eu sou muito desconfiado com a indústria bélica, com a indústria militar. Eu chamo de indústria de defesa. Agora eu vou dar o nome para indústria de defesa. Eu sou muito desconfiado, eu não gosto dessa indústria de defesa, mas que sem ela a gente não é nada, em termos de potência, o país não vai ser nada em termos de voz internacional, é verdade. O Conselho de Segurança da ONU, que é quem decide das cartas mesmo, é constituído de potências com capacidade, como os militares chamam, de dissuasão. O Brasil não tem capacidade de dissuadir
Mesmo países de porte razoável, de desenvolvimento razoável. O Brasil está indefeso. Agora, só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que defesa não se prende apenas a equipamentos, a armas. Defesa é uma coisa tão complexa que o elemento principal é a disposição da coletividade agredida, disposição espiritual. Eu não vou ficar citando exemplos históricos, mas a minha geração, Surinha, nós acompanhamos no dia a dia talvez o exemplo mais marcante do século XX, que é um paizinho pequenininho, pobre, povo magro, mandou o exército mais poderoso do mundo para casa, morrendo de vergonha, e a partir daí, em uma crise que ainda hoje não se levantou. Nós estávamos na universidade acompanhando a guerra do Vietnã. Portanto, hoje em dia, quando eu converso assim com os generais, e aí, se o americano for invadir a Amazônia, qual é a saída? Nós temos que ter equipamento. A minha tática é a seguinte: pode vir, hein? Vem todo mundo. Aí depois a gente vai matando de um por um. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é isso. Mas para isso nós temos que ter uma coletividade bem entrosada. Hein? Eles matam a gente primeiro. Mas não, sim. Dominar, destruindo todo mundo, não dá. Né? Isso não é domínio, isso é massacre, isso não é um objetivo de guerra, isso é perda, derrota da guerra, chamada guerra de pirro. Você ganha e perde. Né? Porque a riqueza do Brasil não está essencialmente no solo, no subsolo, está no povo brasileiro. Né? O povo brasileiro é que é importante. Não é o ferro ou o petróleo do pré-sal. O povo brasileiro é que é importante, porque, inclusive do ponto de vista econômico, como consumidor. Olha, nós temos assuntos aí a explorar que dariam um bocado de tempo. Jorge, eu lhe dou com prazer, mas eu quero agradecer aqui ao meu chefe do departamento. Estou tomando o microfone dele, mas é 1 minuto só. Porque eu quero justificar aquela minha posição, Manuel. 50 anos e os partidos políticos não botam na sua agenda o pedido de desculpa dos militares. As sociedades científicas, a ANPOX, por exemplo, por que não botam nos 50 anos na sua agenda o pedido de desculpa dos militares? O PT está no poder há 12 anos, não bota na agenda esse pedido de desculpa. As igrejas, o movimento estudantil, ninguém. Tá? Então nós continuamos assim, nós continuamos com medo desse enfrentamento. Tem um pedido de prisão para eles. Pois é. Tem um pedido de prisão para eles. Pois é, mas a gente viu nos jornais hoje, nos sites e tal, um ou outro político falando nisso. Fernando Henrique, inclusive, é preciso que as Forças Armadas peçam desculpa. Né? Está dizendo, está no site hoje, eu vi agora à tarde, né? E vários outros políticos nessa linha. Mas nós, movimento organizado, o Sindicato dos Bancários, né? Está aqui o nosso presidente, não coloca isso como um ponto fundamental. Talvez fosse boa uma boa agenda dos 50 anos do golpe. Um abraço para você. Saudades. Oi, desculpa. Nós, por exemplo, aqui na UFC, nós nunca pressionamos para tirar o nome deste auditório. É muito bom você falar de Fernando Henrique, você não perde a oportunidade. Olha, eu agradeço. Até ele falou isso, e a gente não coloca na agenda. Vamos ver direito o que de qualquer. real para encaminhar a reitoria.
Muito legal. Muito legal. Essa. Pai, olha, obrigado, gente, pela atenção. Foi a maior alegria estar aqui nesse departamento, Jorge. Obrigadão. Valeu. Obrigado a todos e todas por terem comparecido. Muito obrigado ao professor Manuel Domingos por ter vindo nos ajudar a cumprir o papel de não deixar passar despercebido este momento histórico. Boa noite. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta.